Olá, boa noite, tudo bem? Tava sem conexão de internet aqui, por isso que eu atrasei uns 5 minutinhos, pessoal. E aqui no YouTube ainda não consegui conectar. Deixa eu ver aqui se consigo resolver esse problema. Olá, tudo bem? Oi, Cat, oi, Karine, oi, Michele. Tudo bom? Tô falando aqui pedindo minhas desculpas pelo atraso, que eu tava sem internet e não consegui conectar. Tava sem Wi-Fi. Voltou em cima da hora. Oi, Carlinha, tudo bem? Vou dar aqueles 5 minutinhos habituais. Hoje vou começar 5 minutinhos mais tarde. Oi, Ju, tudo bem? Pra gente poder esperar aqui todo mundo entrar, né? Essa live hoje, também tô ligada em você, Ju. Tô vendo, cada uma no seu canto, mas as duas ligadas, que bom. Gente, não consegui entrar no YouTube ainda, vamos ver o que acontece. É muita emoção, só porque Mercúrio decidiu parar de ficar retrógrado hoje. A gente tá aqui na emoção ainda, vamos ver se rola já já. Bom, se eu não conseguir no YouTube, o pessoal entra por aqui pelo Instagram mesmo. Ele começou a andar direto, mas ele continua deixando o seu rastro pelo caminho. Não tô conseguindo transmitir pelo YouTube, que loucura isso aqui. Não sei o que passa. Bom, gente, hoje a live vai ser uma continuação, na verdade, de todas as lives que eu tenho feito. Quem tá pegando essa série aqui desde o começo, tá vendo que a gente já tá no 16º episódio, né? Não achei nem que fossem render tantos episódios assim quando eu comecei a falar disso. Foi realmente em virtude da minha observação do que estava aparecendo, assim, em termos de consultas, né? As pessoas que vinham às minhas consultas, as caixinhas que eu recebo no direct, as caixinhas de perguntas que eu recebo nos stories, as mensagens que eu recebo no direct. E eu percebo que essa etapa, né, as crises de uma forma geral são sempre uma oportunidade incrível da gente poder acessar um viés que a gente nunca se deu permissão de acessar. Mas principalmente as crises de meia-idade, elas são uma etapa incrível para que a gente possa realmente se direcionar para aquele processo. Oi, Thaís, tudo bem? Que o Jung chamava de individuação consciente, né? Então, assim, é quando você conscientemente decide abandonar aquela... Pera rapidinho que eu tô me comunicando aqui com minha assistente. Sim, é essa senha, Carla, pode botar. Então, enfim, quando você decide abandonar aquela fase da sua vida onde você se identificava somente com determinadas construções que o ego foi escolhendo, né? Isso é bom, isso não é bom, isso serve, isso não serve. E você começa a se perguntar, tem mais para viver do que isso, né? Então, tem alguma coisa diferente disso aqui que eu tô vivendo? Tem que ter um propósito superior do que esse que eu tô vivendo, né? A vida não pode ser simplesmente isso. Essas insatisfações, esses sofrimentos e tudo aquilo com o qual a gente não se reconhece, que parece que uma parte importante de nós está sendo deixada do lado de fora, né? Como eu falei na outra live, na live anterior, a gente passa boa parte da nossa vida metendo tudo que não serve dentro do saco, né, no quartinho da bagunça, para que a gente não tenha que ver, a gente reprima tudo aquilo que não serve da nossa personalidade, né, tudo aquilo que a gente entende que não é útil aos nossos sistemas, e a gente passa a outra maior parte da nossa vida desensacando, né, tirando, arrumando essa bagunça, entendendo o que tinha lá dentro e o que realmente nos pertence e que nos potencializa, né. Então, assim, como a gente veio falando, na semana passada eu falei das lealdades familiares, falei dos relacionamentos, né, e de como essas dinâmicas de relacionamento acabam conformando a gente a personagens e a histórias que a gente precisa viver, precisa projetar do lado de fora para se reconhecer melhor. Agora eu quero falar sobre a perda, né?
Aproveitando também, né, essa vibe que a gente veio de Dia dos Bruxas, de finados, Halloween, mortos e tudo mais, essas celebrações que não casualmente são coisas de outubro, né, que é dessa energia escorpionina. Já fiz 2 posts esse mês explicando um pouco sobre essa energia, mas é uma energia tão profunda que é até uma heresia com o escorpião a gente tentar reduzir essa simbologia tão ampla em 2 posts de linhas contadas no Instagram, né? Então, o escorpião fala muito dos processos de descarte, né? De desapego, da capacidade da gente eliminar aquilo que já está morto, que está condenado, que não tem serventia, para deixar emergir o novo, né? Para deixar vir a vida nova, né? Aquilo que realmente... Ou até transmutar coisas que estão mortas, né? Ressignificar relações, né? Reconstruir, renascer a partir de um determinado estado. Oi, Maria Paula, tudo bem? Então, assim, essa simbologia é toda muito rica dentro dessa construção. Oi, Thelminha, dentro desse processo. Por quê? Porque quando a gente está falando de processos de perdas, de separações, de desapegos, né? Escorpião é a melhor energia que a gente pode usar. Gente, tá cheio de escorpião na minha live hoje, só vejo entrando escorpião. Oi, Pri. Escorpião é a melhor energia que talvez a gente possa usar aqui como simbologia para que a gente possa aprender que é perdendo que a gente consegue encontrar, né? É quando a gente consegue se desapegar que a gente verdadeiramente tem a possibilidade ali de transcender. Mas o difícil é que tem determinadas emoções que a sociedade rejeita porque entende que não são socialmente aceitas, né? Assim, tristeza, raiva, por exemplo, são emoções muito condenáveis socialmente, né? Então você percebe, quando você está numa situação de tristeza, a primeira coisa que as pessoas fazem à sua volta é querer te tirar dela, né? É querer arrumar alguma saída, alguma solução para que você possa viver uma situação diferente daquela, entendeu? Peraí que eu tô vendo que o YouTube ainda não carregou, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou fazer minha última tentativa aqui. Se eu não conseguir, vou deixar rolar e vou no Instagram só. Então, assim, mas a tristeza, assim como todas as outras emoções primitivas, né? São 5, os divertidamente, como eu brinco. Tristeza, raiva, medo, nojo, alegria. Alegria não causa bagunça na vida de ninguém, não. Mas esses outros 4 fazem uma confusão danada, né? Então, assim, a tristeza, ela não é boa nem ruim, né? Ela tem a sua função adaptativa, ela cumpre o seu papel biológico. Então, é importante a gente integrar a tristeza, o valor da tristeza, né? Porque ela ensina a gente a saber suportar o limite da nossa própria dor, né? A entrar em contato com a dor e entender até onde a gente pode ir, né? E o que coloca a nossa sobrevivência em risco. Porque, principalmente, o objetivo dessas 5 emoções primitivas é garantir a nossa sobrevivência, né? Como espécie. Então, assim, até quando a gente fala de estados de tristeza profundo, né? Vamos dar um panorama aqui, por um viés, assim, mais elucidativo mesmo dos estados depressivos, né? Então, assim, a gente tem 2 tipos de depressão, basicamente, né? Que é a biológica e a clínica, né? Então, assim, essa depressão biológica, ela tem um viés funcional, né? Porque se você pensa assim, que você entra em contato com a dor e você precisa elaborar esse luto, se você não entrar em contato com essa dor, se você não entrar em contato com esse luto, você pode, porventura, vir a adoecer num momento seguinte, né? Se você não integrou todo aquele sofrimento que você experimentou, né? Então, assim, essa tristeza, ela é uma pausa necessária, uma pausa pra gente mergulhar na gente, pra gente poder refletir sobre aquilo que tá nos sucedendo, sobre aquilo que tá eventualmente nos deprimindo, né, nos aprisionando. É que eu não tô querendo entrar muito nessa questão médica da depressão, não, tô falando mais do quadro de forma ampla, né? Mas, assim, quando a gente prolonga essa tristeza no tempo, né, essa dor, de uma forma que a gente não consegue transcendê-la, né? E como dizia Buda, né? A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Por que ele dizia isso? Porque a dor é uma coisa pontual que você precisa experimentar para entender que você chegou no limite de uma determinada situação. Mas você prolongar aquela dor no tempo, né? É você transformá-la em um sofrimento. Então, assim, muitas pessoas falam, porque eu tenho depressão há 20 anos.
Então, assim, você não tem uma depressão biológica. Uma depressão biológica é alguma coisa pontual ali em cima de uma situação que está acontecendo e que está te entristecendo profundamente, né? Uma depressão clínica, ela percorre todo esse caminho e aí realmente ela se torna alguma coisa que não é funcional, né? Ela tem algum outro objetivo que não aquele de fazer com que a gente entre em contato com a dor, porque ela está perpetuando aquele sofrimento ao longo do tempo, né? E aí essa pessoa, para não sair daquele estado, por alguma razão, né? Ela entra numa postura de inflexibilidade, de não aceitação da realidade, né? Que impede ela de integrar o aprendizado da dor, né? Dessa conduta biológica ali, como eu estava falando, de transcender aquela emoção que tem o seu viés funcional, né? Que tem o seu viés positivo. Então, se ela não consegue flexibilizar o sistema de crenças dela e ver as coisas de uma outra forma, né? Entender que uma mesma realidade pode ser vista de outras maneiras, né? Ela dificilmente vai conseguir transcender aquele estado para sair daquela condição e ir para uma condição não triste, não depressiva, né? Ou seja, em algum dado momento aconteceu alguma coisa que provocou essa tristeza de ordem profunda, essa melancolia, né? E essa depressão foi uma conduta adaptativa, biológica, para que ela pudesse viver a experiência dolorosa, certo? Mas se você fica afastando o sofrimento, né? Se você fica buscando não entrar em contato com ele, que é o que muitas pessoas à nossa volta tentam fazer, né? Eu vejo que com a melhor das boas intenções, né? As pessoas tentam fazer com que a gente se anime, não pensa mais nisso, sai de casa, arruma outro namorado, mas assim, todo mundo tem o seu tempo para viver os seus lutos, né? Todo mundo tem o seu tempo para elaborar a sua dor. E o tempo das pessoas não é igual, cada um tem o seu tempo de elaboração. Então, assim, por mais que essa seja uma atitude socialmente positiva e assimilada, ela não é, do ponto de vista biológico, né, uma conduta funcional, porque ela impede a pessoa de estar realmente acessando aquilo que deixou ela nesse estado entristecido, né? Então, assim, o ideal nessas situações de muita tristeza, onde a gente realmente precisa entrar em contato com a gente, é não ficar buscando o culpado, né? Nem do lado de fora e nem atribuir culpa a gente por a gente devia ter feito a coisa de uma determinada forma, a gente devia ter vivido de uma outra maneira, né? É apenas experimentar, oferecer presença, sabe? Experimentar as coisas como elas são e não buscar rejeitá-las, né? Karine tá falando que acabou de ler um livro lindo sobre a dor. Se quiser compartilhar o título, é ótimo. Pilar Sordo, Bem-vinda à Dor. Que legal, Karine, vou procurar, eu não conheço nem essa autora. Vou procurar e depois eu posso indicar lá no Telegram para quem quiser. Quem não conhece ainda meu grupo no Telegram, vou aproveitar e falar, no link da bio tem lá o link para vocês entrarem no grupo do Telegram. Lá eu divido esse tipo de coisa. Dicas de leitura, dicas de vídeo, links interessantes e coisas para vocês expandirem a consciência nesse viés aqui que a gente busca de astrologia, espiritualidade, Jung, todas essas coisas gostosas aqui que a gente mistura nessa salada, né? Então, assim, lá só falo eu, ninguém fala, não tem bom dia, boa tarde, boa noite. É realmente legal para quem tá afim de estudar e cair dentro desses assuntos. Então, assim, voltando aqui aonde eu tava, né? Quando a gente resolve acolher, abraçar a nossa tristeza, a nossa dor e entender que ela não tem necessariamente um viés negativo, né? Que ela pode sim estar cumprindo uma função adaptativa para que a gente possa transcender aquela fase e sair do estado de consciência anterior para poder incorporar um novo estado de consciência, a gente talvez adquira o aprendizado que está sendo convidado aqui a ser feito, né? Escorpião é esse signo que não tem nenhum medo da dor. Então eu acho legal falar da simbologia de Escorpião aqui, porque ele inclusive usa a dor para se fortalecer, sabe? Sempre falo isso, assim. Até os escorpioninos têm uma relação estranha, assim, com esses processos de tatuagem, piercing, sabe? Tem muitos que adoram, que são cheios, assim, porque é um jeito ali deles entrarem em contato com a dor e provar a coragem deles, né? Não é nem mais que a coragem, é a força mesmo, sabe?
é aquela coisa, aquela resistência. É interessante que eu, apesar de não ser escorpionina, eu tenho vários planetas em escorpião. E eu tenho uma boa resistência para dor, sabe? Eu lembro que eu fiquei em trabalho de parto quase 2 dias, assim, inteiros. Assim, não era aquele trabalho de parto lacinante, mas era um trabalho de parto suficientemente incômodo para qualquer outra pessoa já ter optado por uma cesárea nas primeiras 2 horas, entendeu? Mas eu quis passar por aquela experiência e para mim não foi uma coisa realmente... sei lá, se vocês me perguntarem hoje eu nem lembro. Só me lembro que doeu. Mas assim, é uma coisa que eu acho que você precisa entrar em contato nisso, né? Parece que quem tem essa energia precisa ir lá dentro e ver aonde é que realmente a ferida incomoda, né? Para que você possa sentir do que você é capaz. É isso que eu percebo nos escorpioninos de forma geral. E por isso que eu acho que essa simbologia é rica pra gente integrar aqui hoje a essa live sobre perdas e dores, né? Então assim, se você hoje, por exemplo, está num estado de tristeza profunda, seria interessante você refletir se tem alguém ou alguma coisa do lado de fora que você classifica como sendo culpado por você estar se sentindo assim, né? Porque a primeira tendência que a gente tem é de apontar dedo. Ou se você mesmo se sente culpado pelo que aconteceu. Então, o primeiro passo para você conseguir transcender essa tristeza, transcender essa dor e elaborar o aprendizado disso é eliminar a culpa. Sair desse estado de achar que alguém tem que responder, mesmo que esse alguém seja você, por aquilo que está acontecendo, né? E não entender que são construções, que a vida vai levando a gente por esses caminhos aqui, né? Se eu não tenho possibilidade, ou se eu não tenho recurso de aceitar as coisas como são, né? Ou se algo ou alguém precisa ser culpado para que a gente justifique esse prolongamento do sofrimento no tempo, dificilmente a gente vai conseguir sair desse estado, né? A gente tem que buscar recursos diferentes daqueles que a gente possuía quando a gente estava no nosso estado anterior, para que a gente possa tentar acessar e viver as coisas por uma nova forma de consciência, por um novo viés, né? Quando a gente diz que o que está fora é efeito e não a causa, eu falo isso toda hora, né? Mas parece uma coisa assim meio maluca, assim, como é que eu tenho culpa do que está acontecendo do lado de fora? Na verdade, não é que você tenha culpa, a gente tem que sair desse lugar de culpa, né? A gente tem que assumir a responsabilidade por aquilo que a gente está vendo, pelos recortes que a gente deseja fazer da realidade. Então, quando eu falo isso aqui, eu tô sempre explicando aquela noção basiquinha de que tem uma forma diferente de você ver a mesma situação. Sempre é uma opção, né? Assim, eu pego sempre um exemplo básico aqui. Por que diante de uma cena de briga de trânsito, por exemplo, né? Tem pessoas que ficam profundamente incomodadas e partem pra briga de novo. E tem pessoas que simplesmente nem se manifestam, nem é com elas, né? Porque, vou falar o que eu sempre falo, a gente não percebe as coisas como elas são, e sim como nós somos, né? Então, não é porque eu tô te insultando, ou porque eu tô criando um caso com você no trânsito, que você tem a obrigação de responder, né? Tem gente que não tá nem aí. Eu falo que é aquele personagem atendente de telemarketing, sabe? O cara escuta insulto o dia inteiro. Não sei se alguém que tá aqui trabalha nessa atividade ou se conhece alguém. Mas é isso, se o cara não tiver a capacidade de fazer essa separação, de entender que aquilo ali pertence àquela pessoa e não a você, você não vai conseguir ocupar aquela função durante muito tempo, porque você vai ficar caindo em todas essas armadilhas de se sentir insultado, né? Então, assim, são recortes, né? Por isso que eu tô falando, são recortes da realidade. E da mesma forma que a gente tem a opção de não engajar numa briga, enquanto outras pessoas têm a opção, escolhem a opção de se engajar, a gente também tem a opção de não engajar ou não prolongar o nosso estado de tristeza. O que não quer dizer evitar entrar em contato com ela, né? Quer dizer reconhecê-la, reconhecer o convite à reflexão, ao mergulho interno e à transformação que ela está oferecendo, mas não necessariamente optar por ficar ali naquele lugar. Oi, Márcia, tudo bem? Então, assim, quando a gente fala dessas depressões clínicas, né? Essas depressões clínicas, elas são diferentes, elas não têm essa mesma estrutura que a depressão biológica tem. Eu nem vou entrar nisso aqui não, gente, porque de verdade tenho bastante outras coisas para falar, mas depois se vocês quiserem
eu dou uma passada aqui nesse tema, né? Mas basicamente são sempre programas que a gente tá repetindo ali da família, né? Um tipo. O outro tipo é conjuntural, que quando você tá diante de uma situação, realmente tem uma razão clara definida, né? E a outra, às vezes, é compensatória, que às vezes são aquelas que a pessoa tá deprimida, mas parece que não tá, né? Então ela se emburaca no trabalho, ela ri de tudo, ela acha tudo graça. Eu conheço pessoas, assim, eu conheço uma pessoa especificamente, que ela, durante uma época, ela tinha um quadro depressivo, assim, bastante claro, mas ela vivia de euforia, assim, só fazer festa, tudo era festa, né? Então, claramente aquilo ali não pode estar normal, né? Então, isso aqui funciona como uma rodinha de hamster, né? Essa armadilha emocional, esse ciclo ininterrupto, né? Que a gente fica preso nessa rodinha, ciclando, experimentando a emoção. Então, por exemplo, você foi acometido por uma tristeza profunda, sem aparente solução, né? Vivida em solidão, e você não consegue encontrar aquela saída, né? E você fica aprisionado nesse looping aqui, né? Nessa rodinha do hamster, como eu falo. Mas isso normalmente se dá porque a gente está focado, ou a gente está obcecado com um único tipo de solução. A gente não se abre para um outro viés, a gente não se abre para uma outra perspectiva. A gente quer sempre voltar para alguma coisa que a gente tem de referência lá nos nossos arquivos do passado. Então aquilo ali funciona como uma garantia, né? Dá uma espécie de segurança de que se eu conseguir daquele jeito, agora tem que ser desse jeito. Se eu conseguir, ou se alguém conseguiu, tem que ser desse jeito. Porque eu olho para os meus referentes, né? As minhas amigas, quando elas se separaram, elas fizeram isso. Então tem que ser assim que eu vou sair da minha situação de tristeza e de depressão por conta da separação. Mas cada um tem que elaborar essa depressão, essa tristeza, de acordo com que a própria situação, do que a separação em si, naquele dado contexto, está oferecendo para essa pessoa, né? Mas se essa referência anterior, ou se a referência dos amigos não serve para resolver o problema presente, né? Ou seja, se você precisa compreender para poder integrar de uma outra forma, então, só um minutinho, gente, não vai ter no YouTube, eu não sei porquê, Márcia, porque eu tô lá tentando, e não tô conseguindo, ele não tá acessando, vai ser por aqui só mesmo, tá? Desculpa aí, pessoal que gosta de ir pro YouTube, porque o som fica melhor. Mas voltando aqui, quando ela não tem mais utilidade, né, para resolver esse problema presente, você vai retroalimentando a situação e você vai o quê? Perpetuando o ciclo do sofrimento. Então, isso é o que eu chamo aqui da inflexibilidade, de você não estar disposto a ver as coisas de uma outra maneira. Você querer que a solução seja sempre a mesma da sua forma e da única forma que você entende como solução, né? E assim, se a tristeza é essa emoção que puxa a gente pra dentro, que obriga a gente a dar um tempo do que tá do lado de fora e se conectar com o que a gente verdadeiramente sente, o que a gente verdadeiramente precisa, ela é totalmente necessária para que a gente reconheça as nossas necessidades não atendidas e aquilo que a gente verdadeiramente deseja ser e se tornar, né? Então, às vezes, a gente só sabe quem a gente é quando a gente entra num estado de luto profundo, né? Quando a gente perde absolutamente tudo com o qual a gente estava identificado do lado de fora, né? Aquilo que a gente já falou aqui exaustivamente das construções e dos rótulos que o ego vai colocando nas coisas, nas pessoas, nas situações, para que a gente possa acessar aquilo que a gente é a partir do que sobrou, né? Quando a gente tira tudo que estava tapando os nossos vazios e a gente começa a deixar esses buracos aparecerem. É isso que eu falo muito nas minhas consultas. Aprendam a aceitar os seus vazios, a acolher os seus vazios, né? Porque ali é que está a riqueza. É como se ali fosse, digamos assim, o buraco do coelho que leva a Alice para aquele caminho lá, onde ela realmente vai se encontrar, né? Então, assim, é por ali, é por dentro dos seus buracos que você consegue acessar toda essa riqueza interna que você não consegue ver, nem consegue entrar em contato se você não permite que o mergulho seja dado, né? É literalmente a sabedoria de Escorpião. Tem que ir lá no fundo para poder encontrar tesouro. Não tem tesouro dando mole na superfície, gente, senão não era tesouro, né? Se tivesse diamante caindo de árvore aí, vocês iam comprar por preço de miçanga, entendeu?
Então, assim, a gente tem que saber dar valor ao que está mais inacessível, né? Jung falava assim, as pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo, para enfrentarem a sua própria alma. Isso aqui é muito legal, porque tudo que incomoda a gente tem essa tendência a querer afastar. E tudo que convida a gente a experimentar prazer, a experimentar a realização do nosso desejo, a gente tende a querer aproximar, né? Mas tudo isso é construção do ego. Por que é que na tristeza a gente não pode encontrar uma sensação de prazer? O prazer de estar com a gente, o prazer de descobrir quem somos, o prazer de poder pela primeira vez organizar os nossos pensamentos e entender o que a gente precisa, né? O que eu posso aprender com a minha tristeza, né? O que uma situação de desamparo pode me ensinar? Parece que quando você está vivendo um luto, uma perda, aquilo ali não tem absolutamente nada para te trazer. Gente, tá lotado de escorpionino na minha live hoje, tô achando o máximo. É porque alguns eu já conheço. Então, assim, se você fica desempregado no meio de uma crise, né? E isso assim, fiquei desempregado, acabou minha vida, porque aquele emprego era minha vida, o que eu vou fazer? Tô deprimidíssimo, não sei o quê, não sei. Talvez, por que você não pode entender aquilo ali como justamente a oportunidade que você precisava e que você nunca se daria a permissão de se oferecer, de se dedicar a um hobby que você sempre fez e que você sempre achou a coisa mais incrível, mas que você nunca acreditou que poderia financiar a sua vida, né? Pagar suas contas, como a gente diz, porque às vezes você traz uma crença familiar de que aquilo ali não é trabalho, né? Eu já dei meu exemplo aqui na live de lealdades familiares. A astrologia sempre foi um hobby pra mim. Eu nunca achei que a astrologia pagava conta. Até um dia que meu marido me mandou sentar em frente a uma planilha e falou assim, cara, isso aqui é seu trabalho. Você ganha muito mais dinheiro, você tem muito mais satisfação fazendo isso do que você faz com as outras coisas que você trabalha. Por que isso não é trabalho? E desde que eu enfiei na minha cabeça essa mudança de crença, né, desde que eu me permiti enxergar as coisas por um outro paradigma, a minha crise profissional se transformou na minha verdadeira transformação pessoal, né? Então eu convido vocês a acessarem esse lugar, sabe? Assim, às vezes você tem uma vontade muito grande de estudar alguma coisa, de ter mais tempo para ficar com a sua família, né? Eu conheço uma pessoa assim que ela foi demitida, não é só não, né? Eu parei para pensar que rapidinho já contei umas 3 que eu já atendi e que foram demitidas logo depois da licença maternidade. Aí você fala assim, nossa, que desastre, né? A pessoa com um bebê pequeno, demitida, não sei o quê. Mas talvez seja o inconsciente dela projetando a solução que ela não se permite oferecer. Porque imagina que pessoa em sã consciência vai pedir demissão com um bebê pequeno. Mas é tudo que uma mãe deseja nessa fase é ficar em casa com seu filho. Eu já experimentei tantos processos de dor e de angústia de separação por ter que deixar o bebê em casa e ter que voltar a trabalhar. Quantos clientes eu já acompanhei nessa situação? Mas quem é que em sã consciência vai fazer isso? Então, por que uma situação dessa, que representa uma perda, um rompimento, né, uma tristeza, não pode ser vivida como uma oportunidade? Mesma coisa, doença. Falei na outra live o caso da moça aqui com câncer de mama, esqueci o nome dela, acho que é Jussara, que tá há 14 anos com um câncer incurável, mas ela disse que desde que ela recebeu o diagnóstico, ela resolveu viver a vida da melhor forma que ela poderia viver. Então, ela falou, eu não sei se vou morrer amanhã, daqui a 20 anos ou daqui a 30, mas eu sei que meus últimos 20 e poucos anos, desde que eu tive o diagnóstico, foram os melhores na minha vida. Então, para que você precisa de uma doença para viver o melhor momento da sua vida? Talvez porque só entrando em contato com aquela tristeza, você tenha a oportunidade de reconhecer quem você verdadeiramente é e se dar a permissão de fazer aquilo que você quer e você precisa, sem estar tão condicionada às demandas das pessoas, né? Dos sistemas aos quais você pertence, né? Mesma coisa a morte de uma pessoa querida, por uma separação também, né? Você não pode trazer essa pessoa de volta, seja porque ela não vai renascer, ou porque ela já emendou a vida dela com uma outra pessoa, enfim, não tem mais volta na situação, na relação, né? Por que a gente não pode honrar os momentos que a gente teve ao lado daquela pessoa, né? E tentar transformar isso aqui numa construção, num aprendizado, né? Recentemente eu vi um exemplo de uma mulher
que estava num drama de separação muito grande, com 2 filhos pequenos e tal, mas ela fez esse fechamento de uma forma tão linda, tão delicada, incluindo todo mundo, sabe? Fazendo com que todas as pessoas daquele sistema se sentissem participativas. Não foi um desfecho de briga, de raiva, porque esse tipo de separação é uma separação onde você continua casada com a pessoa. Porque você continua na pendência emocional da pessoa, esperando que a pessoa mude ou que a pessoa deixe de fazer isso ou aquilo outro, para que você venha encontrar a felicidade que você não está se dando permissão de buscar, né? Mas ela não, ela fez isso de uma maneira muito gentil, sabe? Muito inclusiva. E apesar dela entender que não existe mais nenhuma história ali, ela entendeu que pelo bem do sistema e pelo bem dela mesma, ela precisava resguardar aquilo que ficou para ela de aprendizado, né? Porque não é possível que você viva tantos anos ao lado de uma pessoa e você só tem coisa ruim para se lembrar, né? Como dizia uma pessoa que... uma pessoa muito espiritualizada que eu conheci, ele falava assim, poxa, você viveu 40 e tantos anos ao lado dessa pessoa e você só consegue se lembrar do dia que ela morreu? Toda vez que você está chorando por ela, por que você não para e se lembra de tudo aquilo de bom que vocês viveram juntos? Por que você só se lembra do dia da morte, do dia que aquele caixão desceu ali pro buraco, né? E realmente, esse pensamento é um pensamento que dá uma saída cognitiva muito mais funcional para essa tristeza, né? Ele ajuda a gente a fazer essa ponte que conecta o nosso estado de dor com o nosso estado de liberação. E quando a gente entende que essas perdas e esses, né? Deixa eu ver que tem um comentário aqui. Exatamente o que aconteceu com meu marido e a ex, separados há mais de 21 anos e continuam brigando. Pois é, estão emocionalmente vinculados ali ainda, né? Parecem que estão separados, mas existe algum aprendizado ali que enquanto não for transcendido, essa situação não melhora, né? Alguém tem que estar disposto a resolver, entender o que aquilo ali fala dele mesmo, né? No caso, tô falando dele, mas assim, olhar para ela e entender o que os incômodos que ele enxerga nela falam sobre as dificuldades que ele tem de enxergar as suas próprias dificuldades, as suas próprias necessidades não atendidas, e estender a bandeira branca. Porque esse estado mental de guerra é uma opção. E é uma opção que ele está decidindo prolongar, né? Como eu falei no início, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional, já dizia o Buda. E essa coisa da separação, assim, de você perder ou de você se sentir só, né? É importante aqui a gente diferenciar a solitude da solidão, né? Porque eu separei aqui uma frase que é legal. A linguagem criou a palavra solidão para expressar a dor de estar sozinho. E criou a palavra solitude para expressar a glória de estar sozinho. É do Paul Tillich, essa expressão. Então, a solidão é a dificuldade da gente apreciar a nossa própria companhia, né? Ou a ausência total de companhia, porque é uma relutância do ego de querer que a realidade externa fosse da maneira como a gente gostaria que ela fosse e que não fosse da maneira como a gente não gostaria que ela não fosse. Quando eu estava fazendo os grupos de estudo dos livros do Eckhart Tolle e do Michael Singer, um dos dois falava isso, da situação de você ter um evento ao ar livre, né? Então assim, vou fazer lá um piquenique, planejei tudo, dia de sol, não sei o que, chega, acordei mal toró, né? O que acontece? Você vai ficar brigando contra o tempo? É sério? Você vai ficar o dia inteiro reclamando do tempo? Se tem uma coisa que você não pode mudar nessa vida, é o tempo, né? Então assim, o que adianta você ficar praguejando pro céu que tá chovendo? Tá chovendo, vai continuar chovendo. Ou você pega essa chuva e transforma ela num evento diferente e melhor, ou teu evento vai ser um inferno, teu dia vai ser perdido e todo o seu dinheiro foi pro ralo, na pior das hipóteses, né? E assim, o que é estranho a respeito da solidão é que às vezes as pessoas acham que solidão é uma coisa que é só vivida de forma única, né? Unilateral. Mas quantas pessoas não vivem solidão a 2, a 10, a 100, né? Quantas vezes você não se submete a padrões absolutamente tóxicos, abusivos, né? De relacionamento, relações que estão nitidamente condenadas, mortas há séculos. Essa experiência de Escorpião, né? Que ele ensina pra gente. Entenda a perecibilidade das relações e das pessoas, né? Deixem ir seus mortos, né? Onde a gente se isola cada vez mais da gente mesmo para que
a gente possa se tornar aquilo que os outros querem da gente e não aquilo que a gente verdadeiramente é e precisa, né? Quantas vezes essa é o pior tipo de solidão que a gente pode se oferecer, essa solidão acompanhada, onde a gente entende que é melhor estar ali, porque inconscientemente a gente tem alguma garantia e tal, mas você está absolutamente vulnerável e absolutamente morto, isolado de você mesmo dentro dessa relação, né? Agora, já a solitude, como ele diz que é a glória de estar sozinho aqui, né? A solitude é a gente saber apreciar esse lado bom da vida, né? De estar só, mas com inúmeras vantagens, inúmero apreço pelo ato de estar só, né? Aquela pausa pra gente poder refletir, a gente poder escolher a música que a gente quer ouvir, o programa de televisão que a gente quer ver, optar por ficar em casa lendo um livro ao invés de ir para uma festa, comer a comida que você gosta, não a comida que os outros escolheram, né? Quantas pessoas se queixam que nunca tiveram escolhas na vida, porque os filhos gostavam daquilo, o marido gostava daquilo outro, e a mãe queria aquilo outro, e passou a vida inteira nunca fazendo o que verdadeiramente queria, nunca sendo quem realmente era, mas dando margem e servindo, sendo útil a todas as necessidades do sistema que precisava ser satisfeito, né? E é só na solitude que a gente consegue estar presente, né? Contemplar esse momento presente, que é onde a vida acontece. Eu amo o que o Eckhart Tolle fala sobre a presença, porque ele fala, quando você se remete a um tempo passado ou a um tempo futuro, você nunca está verdadeiramente no tempo onde as coisas acontecem. Porque quando o evento ao qual você se refere, que se deu no passado, aconteceu, ele lá era presente. E quando aquilo que você deseja que aconteça no futuro vier a acontecer, será novamente um outro presente. Então, quando você adquire essa consciência do presente, entenda que é no presente que é o único momento onde as coisas se dão, né? E na solitude a gente tem a possibilidade de, através do silêncio, através da contemplação, através da autoaceitação, a gente estar 100% presente e desfrutando as coisas, ou pelo menos não resistindo a elas, né? Deixando que elas venham como são e não como a gente gostaria que elas fossem, né? Esse silêncio da solitude, que é a oportunidade que a gente tem de se oferecer presença e de viver no presente, é extremamente poderoso, é extremamente libertador, para que quando a gente venha novamente a se reconectar, porque a gente vai se reconectar, a gente entenda quem somos e para onde queremos ir, né? Karine tá falando, adoro ficar sozinha, mas não viver só, adorei a definição. Exatamente. Eu vou falar aqui nessa parte agora. Márcia falou, a solidão é boa quando você escolhe ficar só, não quando você está condenado a ficar só. Sim, porque aí temos a diferença entre a solidão, né, e a solitude. Porque na solitude você desfruta do ato de estar só, né? Desfruta dessa conexão com você mesmo e com tudo que a solidão te permite acessar através... É porque a solitude é uma derivação poética da solidão, vamos falar assim. Mas, falo sempre aqui também, somos seres biopsicossociais, a gente precisa uns dos outros, né? A gente precisa se relacionar. E justamente pelo fato da gente ser... a espécie viva que mais demora para amadurecer, vamos dizer assim, no planeta, né? Que mais demora para sair de casa. A gente demora muito mais tempo para estar completamente independente do que os nossos outros amiguinhos, priminhos, animais. Então, por isso, a gente tem o viés positivo dessa demora, né? Dessa maturidade tardia, porque os nossos processos são mais sofisticados, são mais complexos. Pra vocês terem uma noção, para o neocórtex estar completamente formado, lá para os seus 21 anos, alguma coisa assim, que eu já li. Mas, ao mesmo tempo, isso aprisiona a gente numa relação de dependência, quando a gente entende que a gente não vai conseguir, por alguma leitura, algum recorte que a gente faça da realidade, a gente entende que a gente não vai conseguir fazer aquilo ali sozinhos, que a gente precisa se apoiar em alguém ou em alguma estrutura externa para que a gente venha a ter a segurança que a gente precisa para a gente se constituir, né?
E é justamente essa demora no processo do amadurecimento aqui que faz com que a gente seja impedido por nós mesmos, tá? De vivermos a nossa própria vida, de escolhermos a vida que a gente gostaria de viver, porque a gente tem sempre uma pendência emocional, né? Para poder resolver. Então, tem um monte de pesquisa por aí, tem até um TED que fala dessa coisa da felicidade, que a felicidade está relacionada à qualidade dos nossos relacionamentos e tal, mas é justamente isso. Não é essa necessidade incessante de estar se relacionando, do tipo assim, eu preciso estar sempre com alguém para estar feliz. É a qualidade das relações. Às vezes eu tenho poucas relações, mas são relações de muito mais qualidade do que quando eu era adolescente. Isso é uma tendência natural da vida, né? A gente vai passando por etapas, por ciclos de desenvolvimento, e especialmente assim eu vejo nessa crise de maturidade aqui da qual a gente está falando, que você vai sendo muito mais seletivo com as suas companhias, né? Até mesmo da própria família. Você não se sente mais tão obrigada a ir na festa de todos os primos, todos os tios, todas aquelas coisas que te convidam, né? Agora você efetivamente consegue, olha, isso aqui faz sentido pra mim, isso aqui não faz mais, né? Porque a gente tem a gente interpreta mal aquela coisa de felicidade só existe quando é compartilhada, né? Será que a gente tem que compartilhar tudo? E com quem é que a gente vai compartilhar? Porque a gente entende que a gente precisa ter alguém para poder dividir toda e qualquer coisa que a gente está fazendo, né? Porque senão aquilo ali não está completo, né? Aquilo ali a gente não está feliz. E só quando a gente realmente perde essas relações ou vê que a gente tá sozinho e tem que dar um jeito de viver a nossa vida a partir de uma outra realidade, né? Por um outro viés, um outro paradigma, né? Quando a gente entra nesse estado de profunda tristeza, às vezes, é que a gente consegue compreender aonde reside a nossa verdadeira felicidade. Mas o que acontece é que muitas vezes, na ilusão dessa coisa de felicidade compartilhada, a pessoa entra em estados melancólicos e depressivos porque ela confunde o compartilhar com o depender. Isso que eu acho que é uma distinção muito importante que a gente tem que ter aqui. Compartilhar é completamente diferente de depender, né? E quando você tá triste porque você tá sozinho, né? Quem é que seria você ou como é que você se enxerga sendo alguém que não tem em quem se apoiar? Quem é essa pessoa que você se torna quando você não tem em quem se apoiar, né? Quantas pessoas não se sentem absolutamente sós, totalmente acompanhadas, como eu falei no exemplo anterior, né? Então, a necessidade que a gente tem de conquistar o nosso processo de individuação, né? Essa individuação consciente, como eu estava falando aqui, a individuação, o Jung fala que é o processo, é o objetivo da psique, né? Então, a gente quer literalmente saber quem a gente é, né? Essa busca pelo propósito, essa busca pela nossa missão, quem nós somos, o que a gente veio aqui fazer, né? Quem seríamos nós se a gente não tivesse absolutamente mais nada daquilo que a gente acha que nos define, que a gente acha que nos pertence, que a gente acha que é a nossa vida, né? Quantas pessoas vão sendo convidadas ao longo da... Nossa, eu já acompanhei algumas, assim, que vão sendo convidadas a fazerem descartes, aí descartes mais difíceis, aí descartes mais difíceis, aí descartes realmente difíceis, até que elas recebam um recado tão contundente que não dá pra não ouvir, sabe? Às vezes parece que elas precisam perder tudo, precisam perder a família, precisam perder filho, precisam perder trabalho, precisam perder tudo, dinheiro, tudo, para elas poderem se dar permissão de ocupar o lugar que pertence a elas, sabe? De escolher pelo que é importante para elas, como deixa elas felizes e não como deixa todo o sistema à volta atendido, né? Então, assim, se vocês querem entender o tamanho do apego que vocês possuem, comecem avaliando pelo tamanho das perdas, tá? Porque normalmente é ali onde aquele buraco é maior que a gente tem a condição de entender o que estava impedindo a gente de ser feliz, né? Ou o que está impedindo nesse momento
onde o buraco não aparece, porque ele tá com uma tampa de cimento ali bem cimentada. E assim, essas dependências que a gente vai encontrando na vida, elas podem ser dependências saudáveis até, né? Quando existe uma troca funcional. Então, digamos assim, eu aporto uma coisa positiva na sua vida, você aporta uma coisa positiva na minha vida. Juntos somamos e crescemos, né? A gente não se divide, a gente se soma, né? A gente não tá tirando de um para poder dar para o outro, sem que esse outro fique desatendido, né? Sem que esse outro fique numa posição de tomador e outro numa posição de doador, né? Não é isso. Então, assim, quando a gente tem relações de dependência horizontal, isso, de certa forma, é o que a gente veio aqui fazer, essa troca, esse enriquecimento, essa expansão, né? Eu tô aqui doando aquilo que eu busco conhecer e busco, né, entender. E vocês estão aqui me oferecendo também, né? Me oferecendo esse tipo de retorno, a experiência de vocês, a troca enriquecedora. A gente cresce aqui juntos nessa experiência, né? Eu falo, não tô aqui dando aula, dando palestra. Eu tô aqui trocando com vocês experiências. Quanto que eu aprendo com os exemplos e com as perguntas e tudo que vocês fazem, né? Mas assim, quando existe uma dependência vertical, né? Alguma coisa que vem de cima para baixo ou que vem de baixo para cima. Aí vi Michelle falando, dependência com a neta. Dependência com a neta, por exemplo, é uma dependência vertical. É você que depende dela ou ela que depende de você? Ela tem alguém para cuidar ou é você que cuida dela? Então, assim, dependendo da fase, por exemplo, a criança ainda não tem um cuidador, né? Ela precisa de cuidados. Então, na infância é uma fase onde a gente tem que ser dependente. Agora, o que tem aí de criança burro velho de 30, 40 anos, dependendo do papai e da mamãe, da aprovação do papai e da mamãe, pra fazer isso, pra ser aquilo, pra se lançar acolá, pra, né? Isso aí, a gente já está ultrapassando, a gente já está extrapolando esse tipo de vinculação saudável, né? Esse tipo de relacionamento construtivo aqui que faz a gente crescer, né? Você está excessivamente identificado com a função materna ou paterna, né? A ponto de que quando você não tem mais função, você se transpõe para o papel, entendeu? O papel já é uma tarefa do ego, né? A função é algo biológico e adaptativo. Todos precisamos de pai e mãe quando somos crianças e precisamos, né, ter as nossas necessidades atendidas e nos tornarmos seres que sejam aptos e capazes de sobreviver sozinhos nesse mundo. Agora, quando você não precisa mais de papai e mamãe, quando você já sabe, né, andar, comer, falar, trabalhar, ir ao banheiro, ganhar dinheiro e ir pra vida, se continua ali na pendência, é porque tem alguma ordem que está invertida, né? É porque existe algum apego, uma dependência vertical. Olha lá, Michelle falando, ela tem uma mãe maravilhosa. É apego. Pois é. Tem que entender qual é a origem do seu apego, né? E por que que isso tá te aprisionando ali naquele lugar. Porque, naturalmente, se acontece um processo de ruptura ou de separação, sei lá, se porventura elas forem morar em outro lugar, ou então se você vier a ter que se mudar, ou então se tiver algum outro elemento entrando aí na equação que interrompa o fluxo da relação de vocês, essa relação deixa de ser uma relação com uma base de troca no amor e vira algo que te aprisiona, né? Da qual você fica refém, né? E aí você, eventualmente, tem que entrar em contato com os seus estados de maior tristeza e melancolia para que você possa reconhecer o que realmente você é sem esse apego, né? Sem essa dependência, né? Então, a maior solidão não é a gente não ter ninguém, e sim a gente está rodeado de gente que não deixa a gente ser alguém. Eu acho que isso sim é uma verdadeira definição de solidão, né? Não é a gente não ter ninguém, e sim a gente estar rodeado de pessoas que não deixem a gente ser alguém, ser quem verdadeiramente somos, né?
A solitude seria esse estado onde a gente desfruta da nossa própria companhia, onde a gente está em paz com a gente, em todos os momentos, em todas as situações, e onde a gente reconhece a nossa autonomia e a nossa liberdade. Então, se você viveu uma situação recente de separação, de perda, de luto, e você se ressente de solidão, né? Eu queria que você fizesse aqui uma reflexão comigo, né? Quando você estava na sua relação anterior, você tinha a sensação de que você podia fazer e que você podia ser aquilo ou quem você realmente é nessa relação, né? Do que é que você se ressente? Qual foi a perda que você teve, de fato, aqui nessa construção? Porque esses descartes e essas eliminações, né? Essa especialidade escorpionina aqui de separar o joio do trigo, dão pra gente a oportunidade de a gente melhorar a qualidade das nossas relações, né? Manter aquelas que potencializam, que impulsionam, que são baseados no amor legítimo, né? E o amor legítimo prescinde de liberdade. E a gente descartar tudo aquilo que a gente confunde com amor, né? Mas que na verdade é apego, é ciúme, é posse ou qualquer sentimento de natureza inferior e aprisionante que não deixa a gente fazer ou ser aquilo que a gente veio aqui para fazer e ser, né? E aí tem aquela coisa, aquele lance dos estágios do luto, né? Que acho que foi a doutora Kubler-Ross que falou deles. Agora eu tô com a minha memória aqui, não anotei, mas acho que foi ela, Elizabeth Kubler-Ross, que precisa... Esses 5 estágios são estágios que funcionam assim de forma genérica para praticamente todas as perdas que a gente vai vivendo na nossa vida, né? Sejam as perdas literais, né? Sim, perdi um parente, perdi uma pessoa querida, perdi um casamento, uma relação, ou uma outra situação de perda, de ruptura, né? Então a gente fala de negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. A gente tem perdas abruptas, né? Onde essa deflagração, né? Esse processo começa a partir da perda. Mas tem perdas, por exemplo, tem separações onde a gente já está vivendo estados de negação desde antes da separação acontecer, né? Muito antes da pessoa sair de casa, você às vezes já está naquele movimento de negação. Ou quando você está se separando de alguém, ou por exemplo, quando você tem raiva, um filho que tem raiva de um pai, alguma coisa assim, né? Então, num primeiro momento, você se nega a enxergar a pessoa daquele jeito, se nega a aceitar que a pessoa é assim, se nega a aceitar aquilo que a pessoa está falando para você, aquele movimento que a pessoa está pedindo para você fazer, né? Aí depois você fica com raiva porque você se sente impotente diante daquela situação, ou você fica com raiva porque você queria que as coisas fossem de uma outra maneira, ou não fossem da maneira como você acha que deveria ser. Aí depois você tem a barganha, que você tenta, né, negociar ali, vem cá, mas não dá pra ser assim, e aí, e tal, né, não sei o quê. E aí, quando você entende que não vai ter negociação, né, não tem nada que eu possa falar, não tem nada que eu possa fazer que vai mudar essa situação, aí você entra no buraco, né, que é o que eles chamam do estado da depressão. Que é quando você tem que entrar nesse luto, você tem que entrar nessa dor profunda que te conecta com o quê? Com os teus limites. Saber aonde você pode ir, até aonde você consegue ir, porque tem dores que a gente fica prolongando. Tem horas que aquilo ali não tem mais nenhuma capacidade de se estender no tempo, né? E quando você finalmente aceita, né, que é o último estado, né, você aceita esse convite, você vai lá no fundo do poço para checar se tem água mesmo, né? Você é bem escorpião, bem teimoso, né? Vai lá no fundo do poço para checar se tem água, vê que o poço está seco, mas descobre que lá também tem mola. Porque quando você se rende, né? Eu acho que aceitação deveria ser substituído por rendição, entendeu? Que é você realmente, baixei minhas armas, entreguei tudo, é isso, né? Naquele filme A Procura da Felicidade, do Will Smith, ele tem uma cena assim que eu considero esse processo dele um processo que percorre essas etapas do luto, né? Porque ele vai perdendo sistematicamente, até que chega uma hora que ele não tem mais nada. Mas ele, em momento nenhum do filme, ele aponta dedo pra ninguém. Ele culpa ninguém. Ele traz tudo pra ele. A solução sempre depende dele. Ele sempre sai
das piores situações que ele tá vivendo ali. Se vocês não estão fazendo a conexão, é aquele filme que ele tem um filhinho, é um cara que ele, sei lá, tá tentando se virar na vida lá, separou da mulher, ele ficou com um filho, ele tem umas máquinas meio bizarras de raio-x lá que ele tem que vender, mas vai acontecendo um monte de coisa errada ao longo do caminho. Essa história é baseada numa história real, né, de um cara que era super pobre, perdeu tudo na vida, viveu daquela forma, até que ele teve uma oportunidade de entrar no mercado financeiro e virou um mega investidor. E essa é a história dele no filme, né? E ele vai o tempo inteiro, esse filme resiliente, sabe? Entrando em contato com a dor, aceitando a dor, chamando a dor, elaborando a dor e nunca responsabilizando ninguém, nunca culpando ninguém. Até que tem uma hora que ele perde tudo. Não sei se você se lembra dessa cena, ele tá no banheiro. Tá ele e o menino perdem tudo e aí ele chora. É o único momento do filme que ele chora e realmente o menino vê ele desesperado ali. Mas ele, na mesma hora, ele se recompõe porque ele entende que ele tem um dever ali com aquela criança, que não só é o filho dele, mas é a criança interior dele. Essa é a simbologia bonita do filme, né? Porque ele nunca deixa a criança interior dele abandonada. Ele tá sempre com a criança na mão, entendeu? Mantendo ele vivo, mantendo o sonho dele vivo. É uma simbologia, tá? É uma sutileza, mas quando você vai vendo o filme, você vai entendendo que o fato daquela criança estar com ele em todas as etapas do filme é justamente o que faz com que a chama dele se mantenha acesa, né? E que por mais que ele possa estar triste, ele possa estar sofrendo, ele possa estar com dor, ele não se permite abater. E depois eu ouvi a história dele, eu tive a oportunidade de ver uma palestra com esse cara, e ele falou que ele não teve um pai, o pai não cuidou dele, ou o pai saiu de casa e ele não conheceu o pai, e ele se prometeu que ele nunca ia deixar o filho dele passar por aquilo. Então ele contactou todo o maior repertório de dor e dificuldade que ele poderia acessar e viver, mas é tudo para não permitir que o filho dele, né, e que de certa forma a criança interior dele passassem por aquilo que ele passou, né? Olha como é que é bonito isso. Então, olha como é que na dor tem aprendizado, gente. Olha como é que na dor tem solução, tem oportunidade de transformação. Ai, deixa eu ver aqui que vocês foram comentando várias coisas e eu me perdi. Thaís, nossa, rodeado de gente que não deixa a gente ser alguém, que forte. A questão principal é que hoje em dia sou eu que não me permito ser quem quero ser. Mas se você não se permite ser quem você quer ser, é porque tem aí uma crença e uma lealdade. Aí a gente tem que voltar umas 2 lives anteriores pra gente entender por que você não se dá essa permissão, né? Maria Paula, vivi isso há um tempo quando terminei a relação e foi justamente quando percebi que não estava perdendo nada. A relação era pobre em todos os sentidos, era carência. É exato. A gente confunde amor com uma porção de coisa, né? Anestesiei por tanto tempo esse querer que hoje em dia nem tenho mais clareza sobre o que eu quero. Isso aqui é importante, porque quando a gente está leal a um programa familiar durante muito tempo, a gente tem que fazer tudo que todo mundo no sistema precisa para ser feliz, né? Principalmente se tem pessoas no sistema que são muito tristes, a gente não pode se dar a permissão de ser feliz. Quantas pessoas que eu não vejo que às vezes não conseguem expressar felicidade por lealdade a alguém triste da família, né? Às vezes você tem uma mãe depressiva, às vezes você tem um pai depressivo, e a sua felicidade, principalmente quando você é criança, que você tem aquela vibração, aquela espontaneidade, ela oferece uma disruptura no sistema que inconscientemente a gente vai assimilando que aquilo ali não é aceitável, né? Que aquilo ali não é algo digno de se fazer. Afinal, como é que você vai ousar ser feliz quando a pessoa que te deu a vida está infeliz? Luciana, fiquei deprimida 1 semana quando eu vi esse filme. Ah, engraçado, eu chorei de felicidade. Eu achei um dos filmes mais lindos que eu já vi tantas vezes. A Procura da Felicidade, isso mesmo. Esse filme vale a pena ser visto e ser revisto, porque toda vez que eu vejo, eu encontro novos ângulos e novas percepções que ele vai dando. Deixa eu tentar terminar aqui, gente, porque eu tenho poucos minutos. Então, quando a gente está numa crise que envolve perda, que envolve luto, envolve separação, né? Esses estados de tristeza podem vir se apropriando da gente de forma como se a gente estivesse numa banheira. E sabe assim, quando você, de gotinha em gotinha em gotinha, a banheira vai enchendo, até que você, sabe? Aí o que acontece? Ou a gente encontra uma saída externa, ou a gente vai buscar uma saída interna, porque a gente precisa o quê? Vazar. Eu queria usar aqui até a simbologia do elemento água, né? Que não é à toa o elemento da sensibilidade, o elemento dos afetos, da emoção, para que a gente possa pensar no que acontece quando a gente represa o que a gente sente. O que acontece quando a gente represa a água, né?
Porque a nossa energia psíquica, né, as nossas emoções, elas fluem de forma contínua, de forma unidirecional. Então, quando a gente encontra uma barreira que a gente não consiga transpor, né, ou a gente vai tentar desviar dessa barreira, que nem a água faz, né, ou a gente vai se infiltrar, que nem a água faz, ou a gente vai fazer o quê? Com a pressão, a barreira vai acabar cedendo, né? Então a gente precisa fazer o quê? Canalizar o fluxo, como a água, né? Se tem uma água que não está conseguindo seguir o seu fluxo, você precisa canalizar, abrir uma nova via por onde esse fluxo possa se expressar de forma diretiva, de forma contínua, de forma funcional, né? Porque senão você vai acabar deprimindo, né? Justamente para você tirar a pressão. O que é deprimir? É tirar a pressão. Prefixo deprimir, tirar a pressão, né? Depressão. Então, para que você possa dar vazão ali para aquela emoção, né? Uma boa forma, uma saída funcional é você canalizar isso aqui de uma forma positiva, né? Sem que você precise chegar numa situação limítrofe. Então, às vezes você acha assim, eu estou em contato com a minha mais profunda dor, eu estou em contato com uma situação de sofrimento insuperável, intransponível, inimaginável. Mas se você pensa que tem pessoas que, por exemplo, eu me lembrei assim da mãe do Cazuza, né? Que perdeu o filho dela para AIDS, numa época que ninguém nem sabia o que era AIDS. Ela transformou o sofrimento dela em luta, né? Em luta por outras pessoas que pudessem ter acesso a condições de tratamento e informação, numa época que nem medicamento e nem condição... Eu soube até que recentemente fecharam, né? Fiquei tão triste com isso, fecharam o Instituto Viva Cazuza. Mas enfim, ela transformou aquilo ali, ela canalizou a dor dela numa coisa muito maior do que a perda do filho dela e do que na própria dor dela, né? Numa forma de viver a vida, né? Numa forma de transcender a dor para poder transformar aquilo no seu maior talento, né? No seu maior dom, o dom de dar a vida, de devolver a vida através dessas pessoas que poderiam vir a sofrer a mesma coisa, a mesma perda que ela sofreu, né? Então, sempre existe uma maneira funcional de canalizar a sua dor, né? Para de ficar olhando sempre por uma perspectiva individual, porque normalmente as melhores soluções para a gente canalizar estão quando a gente consegue atingir um tipo de influência, um tipo de impacto que seja superior aos nossos interesses pessoais, né? Os nossos interesses egóicos. Algo que supere a nossa necessidade individual e que a gente possa dar uma solução que beneficie o maior número de pessoas, o maior número da coletividade, assim, possível, né? A gente precisa reconhecer que a gente veio para esse mundo sozinho e que a gente vai acabar saindo dele sozinho mesmo, né? Eu acho que esse é o aprendizado fundamental da solidão, da depressão, da tristeza, da perda, do luto, de seja o que for, né? Essa etapa aqui das crises de meia-idade, elas oferecem pra gente essa consciência do tempo, essa consciência de que por mais que a gente vá se apegando, por mais que a gente se apoie no que tá do lado de fora, é a gente com a gente mesmo no final das contas, né? Daqui a pouco tudo com o qual a gente se apegava, né? As construções, as pessoas, as relações, elas vão perecer, né? A gente não tem garantia nenhuma, a gente não tem garantia nenhuma que a gente vá antes, ou que elas vão antes, ou que a gente vá depois. O que a gente sabe é que a gente veio sozinho, que a gente vai embora sozinho. E esse lugar de isolamento, seja ele o seu lugar de solidão ou de solitude, ele é um espaço a ser visitado, né? Só que você não pode fazer morada ali dentro. Essa é a única coisa que eu gostaria de deixar aqui como uma mensagem conclusiva. Porque o problema é quando a gente assume a tendência de que a gente deve ficar lá, porque a gente não consegue sair desse lugar sozinho, a gente não tem recurso, ou então porque a gente está ganhando alguma coisa, né? Então é importante a gente se perguntar qual é a intenção positiva, que eu sempre falo isso pra vocês, a gente sempre tem uma intenção positiva, mesmo nas situações negativas, que tá mantendo a gente aprisionado num lugar de solidão, né? Conheço muitas mulheres que se separam e que às vezes falam que não gostam de estar sozinhas, mas que não conseguem casar de novo porque não tem homem, porque não tem isso, não tem aquilo. Mas qual é a intenção positiva que às vezes elas têm se mantendo sozinhas, né? Será que não é reparar todo um drama familiar onde a mãe era totalmente submissa às demandas do marido e onde ela teve um casamento onde ela não tinha voz, onde ela não tinha espaço dentro de casa e às vezes se mantendo só, mesmo alegando conscientemente não querendo estar só, ela pela primeira vez finalmente
tem a liberdade e a independência, que são valores absolutos, que é isso que a gente busca numa intenção positiva, liberdade e independência para fazer o que ela quiser e ser quem ela é, né? Porque às vezes a gente tem essa falsa sensação de que porque trabalha e tem dinheiro, a gente é livre. Mas será que é livre mesmo? Quando a gente olha para os nossos sistemas, não tem nada no qual a gente se apoie, que a gente seja dependente, que impede a gente de verdadeiramente fazer tudo que a gente gostaria de fazer? Meu mal é esse, eu acho que eu tô fazendo morada por estar gostando demais da minha solitude. Pois é, esse prolongamento vai se tornando às vezes nocivo, né? Porque a gente precisa se relacionar. É só se relacionando que a gente aprende, essa é a experiência humana. A gente tá aqui para entrar em contato. Mas existem formas e formas de entrar em contato, né? É melhor estar em solitude do que estar sozinha e na multidão, né? Como a gente estava falando aqui. Então vamos olhar aqui, só pra gente amarrar aqui, alguma das vantagens da gente ficar só, para que vocês possam sair daqui não tristes, deprimidos e abandonados, né? Mas se sentindo esperançosos, potencializados a transcenderem esse estado de solidão ou de solitude e poder fazer dele aqui uma mola, né? Que vai impulsionar vocês para essa nova etapa que vem a ser da construção e da individuação, né? Então, quando a gente está só, a gente pode produzir esse espaço interno para a gente escutar as nossas próprias demandas, né? Por exemplo. Tanto que você vê assim nos filmes de aventura, não tem nenhum herói que vai acompanhado da família, né? Vai sempre sozinho. Ele pode até encontrar outras pessoas no caminho que vão ajudar ele, mas ele sempre vai sozinho. Me lembra do filme da Moana, que eu vejo muito aqui na minha casa quando a minha filha é pequena. Saber quem sou. Ela sempre fala assim, saber quem sou, pra onde eu vou, saber quem sou. Ela pega lá a jangadinha dela e ela vai e atravessa o mar que todo mundo fala pra ela não ir. Mas ela tem que ir sozinha pra saber quem ela é, porque lá naquela aldeia ela não consegue se reconhecer. Ela tá tão emaranhada naquelas tramas e lealdades familiares que ela não sabe quem ela é de verdade, né? Quando a gente tá sozinha, a gente também pode dar asa à nossa angústia criativa, né? A nossa potência filosófica, expansiva. Quantas pessoas não produziram grandes obras literárias, musicais no exílio? Os próprios Caetano Veloso, Chico Buarque, né? As pérolas da música brasileira foram produzidas nesse tempo de solidão, né? De isolamento, né? Essas conquistas que a gente faz na solidão, elas não são boas só pra gente, elas servem como exemplo, elas empoderam todo o nosso entorno, né? O entorno se beneficia pela nossa força. E quando a gente não tá preocupado em reforçar e defender as crenças enquanto a gente está num sistema que não permite a gente ser quem a gente é, a gente tem muito mais liberdade para questionar essas crenças. Porque quando você tá ali numa relação familiar, ou então dentro de um casamento, aonde você se vê obrigada a estar conformado dentro de um papel, como é que você vai se dar aquela pausa necessária para perguntar assim, mas será que eu penso isso de verdade, né? Então, por exemplo, eu tenho uma cliente que ela é uma super profissional, ela é casada e tudo mais, mas ela tem uma crença da não separação, porque isso foi o que a família incutiu o tempo inteiro. Quando ela se viu ameaçada pela separação, o mundo dela ruiu, mesmo o casamento dela estando falido. Porque ela entendia que ela não poderia ser feliz fora daquele lugar, porque foi a crença familiar que foi oferecida a ela. Quando ela teve essa oportunidade de fazer o distanciamento, ela conseguiu finalmente entender que aquilo ali não era a maneira dela de ver a vida, mas a maneira como a criança dela entendeu que a vida trazia mais garantias a partir das crenças que o sistema aonde ela cresceu sustentava. E agora ela está se dando a oportunidade de experimentar esse outro lugar e entender que ela pode ser perfeitamente feliz sendo mãe, sendo profissional, sendo bem realizada naquilo que ela escolhe, né? E que eventualmente as pessoas que venham a entrar na vida dela vão entrar não para tapar esses buracos, não para ser tampa de panela, né? Mas para ser realmente veículos de soma e potencialização, né? De crescimento expansivo. Tá bem? Vocês têm alguma pergunta aí? Pessoal, eu também amo a Moana, eu acho a Moana maravilhosa. Vocês têm alguma pergunta, algum comentário para eu poder já concluir aqui e conseguir salvar? Porque no YouTube hoje não vai ficar salvo, tem que salvar aqui de qualquer jeito. Falem aí, para ver se dá tempo de eu responder alguma coisa. Nem sei que horas são. Porque às vezes demora os comentários a entrarem. Bom, então, eu vou finalizando aqui. Queria agradecer vocês. A Moana é demais, eu também acho. Queria agradecer vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário,
Depois eu vou botar uma caixinha lá pra gente poder compartilhar. Sempre gosto de ter esse espaço aí onde a gente possa trocar. E quinta-feira que vem, às 9 horas. Foi ótimo, obrigada pela participação. Falou muito não, foi ótimo. Quinta-feira que vem, às 9 horas, eu tô aqui também, tá? Vamos continuar aqui juntos e vamos seguir expandindo a consciência e buscando usar a simbologia. A simbologia é muito rica pra gente poder crescer aqui, né? Ela dá repertório expansivo pra gente poder falar de coisas onde a gente normalmente adota perspectivas muito estreitas. Obrigada a vocês, tá, pessoal? Gratidão. Até quinta-feira. E coisa importante, se isso aqui estiver sendo legal pra vocês, compartilha essa live aí, ó. Na hora da live dá pra dividir no aviãozinho, esqueci de falar hoje. Vocês podem compartilhar um printzinho feliz, meu também. Ou eu vou botar aqui no IGTV e vocês podem compartilhar no seu próprio Stories, porque esse é o jeito da gente ir crescendo essa egrégora aqui, fazendo com que o nosso movimento fique mais gordinho. Beijo pra todo mundo. Tchau, tchau. Até quinta.